Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Eu dando uma analisada hoje aqui, fazendo meu devocional, tá? Eu peguei a Bíblia Filament, que é uma versão NVT da editora Mundo Cristão, se não me engano. É da Mundo Cristão? É? Acho que é. Peraí, deixa eu ter certeza. É da Mundo Cristão, tá? Eu peguei ela para dar uma reolhada, como é que tava com relação ao aplicativo e tal. E achei bem interessante, tá? Justamente mostrar algumas coisas que no review dela, eu lembro que no dia que eu fiz o review eu não consegui acessar vídeos, eu não consegui acessar certas coisas que eu achei interessante lá, tá? Então, eu dei uma olhada, o aplicativo sofreu atualizações e hoje está bem melhor do que realmente estava. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o Filament. Ok, eu já estou na parte de Salmos, tá? Então, os mesmos estudos que estão na Bíblia de Estudos NVT está aqui, tá? Eu já fiz o teste no vídeo de review que eu fiz e constatei que realmente é a mesma coisa, tá? Então, na parte que eu achei interessante mostrar para vocês hoje aqui, eu estou nas notas de estudo, certo? Eu vou voltar, eu vou na parte reflita, aqui ó, caminhando por Salmos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui é como se fosse uma introdução do livro de Salmos, ok? E aqui é um devocional, a bênção do rei. Tá vendo? Vamos ver aqui, ó. A bênção do rei, Salmos 2, de 1 a 12. Vários salmos, muitos deles com nuances messiânicas, são repletos de bênçãos para o rei de Israel, ou mais especificamente, para a dinastia de Davi. No entanto, vão além e, com frequência, apontam para o reinado universal e permanente do rei escolhido por Deus. O Salmo 2 chama o rei de filho de Deus e promete que toda a terra lhe pertencerá. O Salmo 110 coloca o rei à direita de Deus e lhe atribui o sacerdócio de Melquisedeque. O Salmo 132 reafirma a promessa de Deus de tornar eterna a dinastia de Davi, mesmo depois de ela parecer ter chegado ao fim. De que maneira devemos entender a natureza abrangente desses salmos régios? Como nas profecias bíblicas, o cumprimento imediato aponta para um cumprimento final maior. Sem dúvida, o rei no contexto imediato é abençoado, mas o rei eterno herda bênçãos abrangentes e seus coerdeiros, Romanos 8,17, são abençoados com ele para sempre. Tá? Então aqui é um devocional extraído dessa Bíblia devocional, tá? Que é Dancing in the Desert Devotional Bible. Ela tem na Amazon para vender, mas já viu, né? Ela é toda em inglês, aí para a gente realmente compreender fica um pouquinho difícil. Agora aqui eu achei tá offline. Peraí, deixa eu desligar o modo avião, que justamente ele vai me remeter ao YouTube. Então aqui nós vamos dar uma olhada nessa parte de Veja, que eu achei bem interessante. Aqui ó, a gente tem... o legal, eu já vou entrar num vídeo aqui, deixa eu ver qual que é mais interessante. Eu vou entrar nesse daqui, a lei, que tem a ver com Salmos, tá? Deixa eu virar aqui o smartphone. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume, senão vai estourar. Você já ouviu falar dos 10 mandamentos na Bíblia, que algumas pessoas tratam como bons conselhos. Não mate, não roube, honre seus pais, e a lista continua. E são apenas os 10 primeiros. Existem no total 613 mandamentos entregues ao antigo Israel, encontrados nos 5 primeiros livros da Bíblia, que em hebraico se chamam Torá. A palavra Torá é traduzida para o português como a lei, porque contém diversas leis. Quem lê essas leis se questiona, será que devo obedecer a algumas ou a todas? Qual é o propósito da lei? Essa tradução é um pouco confusa, porque apesar de a Torá conter leis, o livro é na essência a história de como Deus está criando um novo tipo de pessoas, capazes de amar a Deus e ao próximo. Quando Jesus ensinou sobre a Torá, ele disse que estava cumprindo essa história. Então fale sobre essa história e como ela se cumpriu.
A história começa com Deus criando a humanidade que se rebela. E Deus escolhe Abraão para abençoar todas as nações por meio de sua família, que acaba sendo escravizada no Egito. Deus então os resgata. Depois, no Monte Sinai, Deus faz uma aliança com Israel, um acordo. E todas as leis que Moisés dá a Israel são os termos deste acordo. São como uma constituição. Algumas das leis tratam dos rituais e costumes que separam Israel de outras nações. Outras são sobre justiça social e moralidade. E seguindo as leis, Israel mostra às nações como Deus é. Certo, então o resto da Torá é só a lista completa das leis que Moisés dá a Israel? Não, o resto da Torá continua a história. Os 613 mandamentos são uma seleção da Constituição original. E esses foram divididos e colocados em pontos estratégicos dentro da história. Se prestar atenção, vai perceber um padrão claro. Moisés dá as primeiras leis para Israel. Não adore outros deuses, não faça ídolos. E logo depois tem uma história de como Israel quebra essas leis. Eles adoraram o bezerro de ouro. E então Moisés dá mais algumas leis. E logo você encontra mais histórias de rebelião. Outras leis e mais rebelião, mais leis e mais rebelião. E aí você entende o ponto. Não importa quantas leis existam, eles continuam a se rebelar. No fim da história da Torá, Moisés faz o último discurso a Israel, enquanto se preparam para entrar no seu novo lar. E ele diz: eu sei que vocês não seguirão todas as leis de Deus. Vocês provaram que não são capazes. Moisés diz que o problema são os corações duros. E que eles precisam de corações transformados caso desejem de verdade seguir a lei de Deus. E ele estava certo. A história continua contando o fracasso total de Israel. Eles entram na terra e quebram todas as leis. Isso. A próxima seção de livros na tradição judaica são os 15 livros dos profetas. E eles olham de volta para toda a história até ali. Por exemplo, Ezequiel disse que se Israel um dia fosse obedecer à lei, o Espírito de Deus teria que quebrar corações duros. E Jeremias disse que então eles obedeceriam a Deus não como uma obrigação, mas obedecer estaria em seus corações. Isaías prometeu um futuro líder, o Messias de Israel, que conduziria todo o povo em obediência à lei. Na tradição judaica, todos esses livros são chamados de os profetas, inclusive os livros históricos, porque contam a história pelo olhar dos profetas. Então temos a lei e os profetas. Eles contam a mesma história sobre o desejo de Deus de abençoar todo mundo por meio de um povo, Israel, que precisa de um coração novo. Isso, e Jesus se viu continuando a história. Então ele concordou com a lei e os profetas ao ensinar que é do coração que vêm as coisas mais ruins da natureza humana. Como se nossos corações fossem sempre contrários à lei de Deus. Mas Jesus também disse que veio solucionar esse problema e, em suas palavras, cumprir a lei. O que ele quer dizer com cumprir a lei? Primeiro, ele disse que tudo que as leis da Torá exigem pode ser cumprido no que ele chamou de o grande mandamento: amar a Deus e ao próximo. Então parece fácil, porque todo mundo quer amar. Pensamos que queremos amar, mas Jesus mostrou que o amor exige mais do que pensamos. Ele cita a lei: não mate. E ele diz: verdade, quem amar não vai matar. Mas Jesus também diz que quando se trata alguém com desrespeito ou quando se tem algum ressentimento, você também está violando a lei moral de Deus, porque não está tratando a pessoa com amor. E Jesus disse que o verdadeiro amor se estende até aos nossos inimigos. Apesar do mandamento parecer simples, Jesus mostrou como nossos corações não conseguem cumprir a ordem básica, que é amar as pessoas ao nosso redor. Isso é um pouco deprimente. Mas onde Israel falhou, Jesus levou a história ao seu cumprimento. Como o Messias de Israel, ele amou a Deus e ao próximo e mostrou a todas as nações como Deus realmente é. E fez isso com seus atos de compaixão e misericórdia e, no fim das contas, amando seus inimigos até a morte. Após sua ressurreição, ele disse a seus seguidores que enviaria o Espírito de Deus para transformar seus corações, para que pudessem segui-lo e cumprir o propósito da lei: amar a Deus e ao próximo. E isso cumpre a história da lei e dos profetas, ou, nas palavras do apóstolo Paulo, aquele que ama, cumpre a lei. Bem, é bem interessante, né? Dentro aqui são links que levam direto, tá? Vou colocar no primeiro aqui, que é a parte de Salmos. Aqui, ó. Bible Project, português Brasil. Eu vou deixar. Salmos é uma coleção de 150 antigos poemas hebraicos.
Eu vou deixar o link desses 2 vídeos aqui no comentário fixado, tá? Para vocês acessarem. Não necessariamente você tem que ter a Bíblia Filament para acessar esses vídeos, tá? Mas de qualquer forma, aqui dentro eu acho que fica mais fácil. Então, é isso, gente. E tem outras coisas, né? Na época eu até mostrei que tinha plano de leitura. Esse escanear aqui é pra gente ir pra página, ó. Cadê? Olha lá. Página errada? Não. Clico aqui e ele vai direto para lá. Salmos de 1 a 7, tá vendo? Então tá aqui. O estude, que é a Bíblia NVT, os comentários que lá se encontram, tá tudo aqui. O reflita, que é o devocional, e sair do aplicativo e o veja, que tem esses vídeos. Vamos para um outro livro. A gente clica aqui e vamos para a Ruth. Vamos ver. 3. Ruth. Aqui tem mapas, tá vendo? Ó? Eu tinha esquecido disso. Ó. Mapas. Vamos ver. Infográficos não tem. Vídeos tem do livro de Ruth. Vídeos de adoração. Esse eu não tinha visto também. Deixa eu ver aonde que pode ter. Provavelmente em Salmos, né? Vamos ver. Salmos 42. Não há vídeos de adoração. Todos. Aqui aquele vídeo de Salmos também. Sacrifício e propiação. Estudo da palavra alma. Estudo da palavra esperança. Bíblia em áudio. Peraí, Salmo 40, 41, 42. Capítulo 40. Aí, vamos ver. Capítulo 42. Ao regente do coral, Salmo dos descendentes de Corá. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento. Enquanto zombam de mim o tempo todo dizendo, onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo seus cânticos, e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. E é isso, gente. Eu acho que deu para ter uma noção um pouquinho Capítulo melhor. 43. Declara-me inocente, ó Deus. Como é que para? Ok. Então acho que já dá pra gente ter uma noção um pouco melhor, tá? Com relação a essa Bíblia Filament, que ela como material, ela é muito boa, tá? Papel muito bom, o tamanho da fonte muito bom, usa um texto bem contemporâneo, que é
a nova versão transformadora. É uma Bíblia que tem uma capa muito boa, muito bonita, tá? É um couro simulado muito bom, bem molinha, fina, leve e, por incrível que pareça, com tamanho de fonte muito bom. E tem um aplicativo que te traz esse monte de coisas aqui. É como se você andasse com uma NVT, uma Bíblia de Estudo NVT debaixo do braço, né? E ainda com acesso a vídeos, acesso a devocional, acesso aos mapas e tudo mais. E é isso, gente. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.